Mas eu quero te fazer uma pergunta um pouco diferente. O Silvio Santos sempre teve admiração pela travesti. Quando você viu o Silvio Santos pela primeira vez, quando ele te olhou pela primeira vez, você sentiu um brilho no olhar? Então, o Silvio Santos não sabia. Ele não sabia Ele naquele não sabe momento? nenhum. Você pode perguntar para o Paulo Belém, porque Paulo É, Belém, eu agradeço muito Paulo Belém, que homem maravilhoso, gente Paulinho é boa. demais. Eu peço desculpas, porque teve lá dentro eu tive meio que um surto, mas por quê? Porque eu não sabia lidar com a situação, e muito menos vocês, porque até vocês sabem muito bem, era uma coisa nova. Não se existia o Jean Williams, não tinha Ariadna, não Sim. tinha. Depois que foram aparecendo todas, Mas o né? Silvio brilhou o olhar dele ou não brilhou quando ele olhou pra você? Ele achava que eu era uma menina muito bonita. Muito bonito. Ele nem pensava, ele nem imaginava, sabe? E depois, nos bastidores, que ele veio conversar comigo, Bianca, no duro que ninguém sabia que você era, porque lá dentro era como se fosse um lugar Sim, que tinha passagens secretas do Silvio Santos, né? sim, sim. Que ele entrava num palco, saía por outro, ninguém Verdade. sabia por onde ele entrava, porque ele era o dono da emissora, ele conhecia cada porta dali de dentro, mais que a gente. E do nada ele sai de um banner. Ele com aquelas perninhas finas, assim, né? Eu Balangandinho, assim. lembro bem. Eu olhei lá, assim, aquele banner, e ele balangandinho, assim, pensei, não era nada. Quando eu fui passar, ele pegou eu pelo braço e me puxou. Aí ele me puxou, daí ele começou a conversar comigo isso, e tal, 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 tal. Aí que foi que ele viu que ninguém conhecia mesmo, que ninguém sabia. Por quê? Porque todo mundo ficava imaginando que uma mulher, a travesti, né, ia pegar e dar aquele chiclete, sabe? Alguma coisa que iam notar, né, que eu era uma travesti. E bem ao contrário, eu quis mostrar a feminilidade. E daqueles, você lembra, eu Sim, dormia escovando o cabelo, acordava muito lembro bonita. bem. Inclusive os meninos falavam, nossa, a Bianca é a mais cheirosa, a Bianca é mais tal. Mas por quê? Por Você essa teve que um namorado lá dentro, não teve, Bianca? Acho que tive uma teve uma fé. fera. Eu lembro alguma coisa assim, não lembro quem é, mas teve. Foi o que eu fiz, por que que eu fiquei Ah, eu já sei chateada? quem é. Eu já lembro dele. Ele era do Rio de Janeiro, não era? Dentista, Do Rio de Janeiro? aham. Inclusive, depois que ele Manas, soube, daí eu comecei, não é comigo. Mas você sabe que teve o affair, que ele ficava teve. andando atrás de mim Não e a foi gente uma coisa dormia. no ofurô? Foi também. Eu lembro Foi, aquele bem. furor, foi tal, foi coisa assim, foi. Não só no furor, né? Daí depois no beijo, que daí não colocaram o beijo no ar. É, né? Porque a minha eliminação mesmo foi por causa da prova de talentos e não pela convivência. Porque daí depois que eu Sim, sabia da prova de talentos, daí que eu comecei a ser bruxa. Porque daí você sei. podia, porque não tinha nada a ver, né, da convivência. E daí na convivência foi da a Vanessa Pires. Lembra muito mais coisas do que eu. Porque Incrível. é muito, na minha memória, assim, é muito, É muito né, ainda louco. muito fresca. Não Mas eu sei de parece que uma é 20 história anos. que você parece que estava no furô e acabou achando o Oscar lá dentro. Verdade. Acabou vendo e tinha o Oscar lá. Foi, tadinho lá. Ai, meu Abafa Deus. o caso. Essa a Abafa o gente pode caso. falar, abafa o caso. Foi, achamos o Oscar, a estatueta. É, Fui mas premiada. Bianca, muito bacana essa fase de Casa dos Artistas. Teve na sua volta, né? Quando você voltou, você viu tudo que se passava, porque na época não tinha internet, na época não tinha essa visibilidade toda, né? Então, quando você voltou, teve um dia lá que você ficou nervosa, parece que quebrou tudo, brigou com todo mundo, surtou literalmente. Como foi isso? Então, quando eu surtei, foi por essa questão do preconceito que me colocaram uma eliminação em mim muito grande e assim todas as emissoras locais em volta me chamando para dentro, que a audiência estava comigo. E o SBT, por essa questão dos patrocinadores, não sabia lidar com a situação de ter uma travesti dentro do programa. Então, o que que eles preferiam? Eliminar, Sim, né, que é mais fácil para não ter problemas. Só que para ele piorou, porque fazendo aquela eliminação, aí que criou a Bianca. sim, Porque daí teve aquela corrente de união de verdade. Eu vi os LGBT se unindo de verdade para querer estar, mas aí depois eu voltei já não como participante. Daí sim. já estragou a atração. Daí o que acontece? Terminou,
você sabe que fazem 21 anos, graças a Deus, eu sempre estou trabalhando, fazendo coisas pela TV. Fiz o Mandrake, que para mim foi assim o meu primordial, que foi pela HBO, Conspiração Filmes, texto Só para do... lembrar, você não entrou lá como uma travesti qualquer. Não. Você entrou como atriz. Como porque atriz. lá era a Casa dos Artistas protagonistas de novela. Né? O prêmio era se tornar uma protagonista de novela. E tinha tudo para você ganhar. Né? E daí, assim, eles não sabiam lidar. Porque imagina, o primeiro paredão que vão me dar, vão colocar lá uma coisa de um beijo. Beijo, não existia nem o beijo gay na televisão, colocaram um beijo comigo. O que eu ia fazer? Assim, daí eu não tinha reação, fiz o meu teste, fiz as coisas tudo corretamente, porém não era da mesma maneira, porque eles não colocaram o meu teste no ar, porque com medo de preconceito, processo, porque já começava aquele processo, não colocaram. Então, ali eu já fiquei um pouco mais sem aquele privilégio que as outras tinham. Sim. Né, de poder mostrar o teste. E daí, nessa questão, assim, de teste e tal coisa, que eu fui ficar nervosa e brigar com a Casa dos Artistas. Mas não foi pela questão de chegar lá dentro e dar uma de estrelinha, mas sim porque... Não, você sempre foi muito humilde, sempre foi muito bacana, sempre. Mas pela essa questão de brigar por todas as outras. E, inclusive, no discurso de eliminação, eu falando que a gente precisava de um serviço que, infelizmente, o Brasil não dava oportunidades para modelos como eu, mas não dava... E eu não queria revelar aquilo que... Se eu tivesse revelado ali naquele domingo, eu não teria voltado. Verdade. Porque daí ia acabar a graça. O pessoal ia ali olhar, ia acabar a graça. E daí eu pensei assim, e daí o Paulo bem, você pode contar. Eu não contei. E eu lembro que ficou uma batalha de todo mundo querendo descobrir, né? Igual Odete Roitman. Igual Odete Roitman, foi uma novela. Quem é a travesti? Foi uma novela, teve bolão e Teve tudo, bolão, né? Pra saber quem que era a travesti. O Silvio Chutaram Santos mais em quem? Na Michelle? Na Michelle, porque a Michelle era alta, modelo, 1,80 né? 1,83 85, não me lembro. E daí era ela, grandona, mãozona. Eu pequenininha, 1,67. Quietinha, toda querendo cozinhar e fazer a fina, tal coisa. Nem imaginavam. Quando o povo descobriu, para muitas pessoas ali dentro, foi um choque. Foi uma surpresa, é verdade. Porque o transgênero da travesti sempre foi aquela, né? Extravagante, briguenta, né? Com o corpão grandão, Sim. sabe? Com aquele tupete, peruca, Sim. com a marquinha de biquíni. Essa era a marca registrada das trans. E eu fui tudo naturalzinho. Você foi tão natural que eu acho que o seu sucesso foi através da sua naturalidade, desse seu brilho, dessa sua humildade, sabe? Você nunca quis impor nada. Eu sou e você tem que me aceitar. Não, você foi conquistando. Isso eu acho lindo. Tanto é que você me explicou e me mostrou esse lado que eu não conhecia. Totalmente. Eu acho que não é a gente brigando. Claro que a gente deve se impor, mas não colocando goela abaixo das pessoas que a gente vai ser aceitas. A gente tem que mostrar que nós próprias mudamos de uma maneira que a sociedade não imaginava que a gente poderia ter essa transformação. E graças a Deus, hoje em dia, nós somos fragmentadas. A gente teve muitos pedaços quebrados, mas a gente sabe muito bem o que nós temos a nossa ideologia e não precisamos mais, igual antigamente, de ter que estar brigando. Claro que temos muito preconceito. Igual a gente está brigando para ir no banheiro feminino, onde a gente sabe muito bem que os banheiros masculinos que acontecem, que a gente não precisa ficar se comentando, que eu acho que às vezes fica muito vulgar, porque o que aconteceu? A Bianca, ela nunca veio com essa vulgaridade que muitas acabam soltando. Sim. Porque como naquele momento que a Casa dos Artistas, que eu vi a proporção, que eu conversei com crianças, com senhores, eu vi que não precisava ter um linguajar chulo para a gente poder estar mostrando a nossa voz. Sim. Então, ou seja, um banheiro masculino onde acontecem orgias dos homens, eles podem ter, mas uma mulher trans que nunca aconteceu um índice, não existe um índice de uma mulher trans ir no banheiro feminino e ir lá tentar oportunar uma criança que está fazendo as necessidades fisiológicas dela. Nunca teve isso.
mas ainda há um grupo pequeno de mentalidade pequena, ignorante, porque isso é uma ignorância, que fala ainda que briga. E se essas mulheres que brigam e esses homens que brigam por essas mulheres trans que estão no banheiro soubessem que lá no outro banheiro que acontece isso e aconteceriam coisas piores, elas não deixariam nem os maridos entrarem nos banheiros, porque daí cairia a consciência. Mas elas não têm essa consciência, porque daí é a ignorância de falar homem, nasceu homem e mulher vai morrer mulher. A gente não fala da biologia, a gente fala mesmo é como se fosse a mentalidade, que é a mente. A mente é diferente, é como se fosse um computador que veio com uma peça diferente, e nessa peça não se encaixa. E ainda existe esse preconceito ainda com as mulheres trans. Imagine para um banheiro que você vai lá fazer xixi, porque uma mulher trans jamais vai pegar e fazer xixi em pé na frente de uma pessoa, porque ela morre de vergonha de fazer uma coisa dessa. Pelo contrário, o banheiro feminino